Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por que falar sobre nova era? Gostaria de contar para vocês como tudo começou e como este tema começou a fervilhar no meu coração. Eu estava na cidade, andando ali pela Barão de Itapetininga, quando eu deparei com uma grande multidão. Interessado como sou, curioso, eu me aproximei tentando alcançar ali um espaço para observar o que estava acontecendo. Quando olhei, havia dentro daquele espaço, daquele círculo, havia dois homens. Um deles sentado com uma venda preta nos seus olhos e o outro que estava ali fazendo algumas perguntas e ajudando naquele processo que nós percebemos então ser depois um momento de adivinhação. Aquele adivinhador, ele estava adivinhando carteira de identidade, título de eleitor e uma série de outros objetos de toda aquela multidão. A princípio eu imaginei que fosse uma farsa. Fiquei observando se não havia algum microfone escondido, alguma coisa assim. E depois de 10, 20, 30, 40 minutos eu percebi que seria impossível que eles estivessem fazendo qualquer outra coisa que não fosse adivinhação. E olha, irmãos, era impressionante porque ele adivinhava na carteira de identidade o RG, o nome, o sobrenome, local de nascimento, data de nascimento. No que diz respeito ao título de eleitor, ele adivinhava a zona eleitoral e todos os aspectos. Depois de algum tempo, de uns 10 ou 15 minutos adivinhando esse tipo de documento, ele começou a adivinhar objetos, tais quais relógio, dizendo a marca e o horário daquele momento. Começou a adivinhar camisas, cores da camisa, bolsas, adivinhava o que tinha dentro das bolsas. Era impossível que ali estivesse sendo feito qualquer tipo de forja. E dentro de mim houve um sentimento muito, como diria, um sentimento dúbio, porque se por um lado eu sentia indignação, por outro lado eu senti temor, porque nunca tinha visto algo tão estrondoso, tão grandioso daquela maneira. O indivíduo se dizia um vidente, na realidade o seu companheiro quem dizia. E ele foi adivinhando ali de toda a multidão. Quando chegou na minha vez, eu estava com uma sacola com 3 livros dentro que eu havia acabado de comprar. Naquele momento, o homem apontou sem dizer uma palavra e o vidente no centro da roda disse: aí está uma sacola com 3 livros dentro. Naquele momento eu me dispus a interferir no que estava acontecendo através do poder da mente. Falei, quem sabe, se ele é um vidente, eu vou tentar interferir aí no que está acontecendo. E obviamente não houve nenhum resultado positivo. Foi quando Deus falou ao meu coração: meu filho, isso é um espírito maligno de adivinhação. Não adianta tentar interferir, porque essa luta é uma luta espiritual. E naquele momento eu me lembrei então de Paulo, quando esteve na cidade de Filipos, e quando ele encontrou ali uma adivinhadora. E ele expulsou o espírito adivinhador dela, e ela não pôde mais adivinhar. Naquele momento eu percebi que eu deveria orar para interferir. E quando eu abri a minha boca orando no Espírito, como a palavra de Deus diz, o homem errou instantaneamente. O seu companheiro disse: você errou, até estupefato. E ele tentando ali acertar, e de toda forma procurando acertar, e não conseguia, porque eu permanecia orando, e o poder de Deus ali se manifestando. Passaram uns 5 minutos e o companheiro dele disse assim: olha, nós precisamos fazer mais silêncio, porque esse tipo de mentalismo ele não pode ser efetuado a menos que haja silêncio total no recinto. Então toda a multidão ficou em silêncio e eu também orando bem baixinho. E ele mesmo assim não podia acertar. Depois de mais uns 5 minutos sem acertar um só objeto, ele se voltou para o meu lado, eu estava à sua esquerda, e ainda com os olhos vendados ele disse: há alguém aqui que está atrapalhando. E naquele momento eu fiquei temeroso, porque falei: meu Deus, se eu for descoberto aqui, eles vão
me bater, eu vou tomar realmente uma surra dessa multidão. Mas disse para Deus, se o Senhor tiver alguma coisa para mim aqui, o Senhor me revele, porque eu não vou me revelar não. E não aconteceu, eu tinha convicção de que ele sabia que era eu, porque ele estava olhando na minha direção, ou pelo menos estava dirigido para o meu lado, e continuei orando firme ali, para saber qual era o propósito de Deus. Depois de algum tempo, ele não me descobriu, ou pelo menos não quis o confronto, resolvi que deveria seguir o meu caminho. Caminhei na direção oposta, uns 20 passos, quando senti uma vontade muito forte de voltar para ver o que estava acontecendo. Quando eu voltei ali, ele estava acertando tudo novamente. E naquele momento, o Espírito de Deus falou ao meu coração: meu filho, eu te trouxe aqui com um objetivo claro. Eu te trouxe aqui para que você visse o poder de Satanás e como ele engana as pessoas. Mas eu te trouxe aqui para que você saiba e que você diga ao meu povo que existe um Deus vivo que é muito mais poderoso. Diga ao meu povo que o tempo agora é um tempo de conhecer os mistérios e um tempo de conhecer o poder que eu quero manifestar nesta época tão difícil de tantas lutas. Quando eu saí de lá, aquilo tocou muito ao meu coração e a princípio imaginei que aquela mensagem deveria ser entregue ao meu povo, à minha igreja. Quando posteriormente percebi que Deus tinha um propósito muito maior, um propósito em que eu estivesse deflagrando esta mentira e revelando este engodo, este engano de Satanás, que é o movimento Nova Era, do qual nós vamos falar a partir de agora. Muito se tem ouvido falar a respeito de nova era. Mas o que é nova era? Nós percebemos que poucas pessoas têm um conhecimento profundo, ou até mesmo superficial, sobre esse movimento. Nova era é um movimento abrangente, que envolve todos os setores da sociedade. Não é uma religião, é muito mais do que isso. Nova era envolve aspecto social, político, econômico, arte, economia, educação e muitos outros setores da sociedade. Se você, por exemplo, é alguém que se interessa por UFOs ou por OVNIs, entre os New Agers, obviamente você encontrará pessoas que darão experiência de terem tido contatos com extraterrestres. Se você se interessa por experiências extracorpóreas, também entre os New Agers haverá testemunhos de pessoas que tiveram esse tipo de viagens. Se você é um aficionado do movimento ecológico, existem pessoas que trabalham estritamente dentro da ecologia. E daí por diante, nós encontramos outras pessoas se preocupando com o aspecto da educação, se preocupando com política, economia, ciência, arte, música e daí por diante. Portanto, Nova Era, é muito claro, é muito importante que se saiba que Nova Era é um movimento, é uma rede, é uma organização que é muito mais abrangente do que simplesmente uma religião ou qualquer setor da sociedade. Há um livro mundialmente famoso chamado A Conspiração Aquariana, de Merlin Ferguson. Nesse livro, Merlin Ferguson diz o seguinte, que conspiração significa respirar juntos e dá a ideia, então, de unidade, de todo mundo trabalhando com um intuito único. Como nós podemos ver aqui na capa do livro, nós temos o símbolo do Unibanco, que é o símbolo que tem a ideia de vidas entrelaçadas, vidas que estão unidas umas às outras para o mesmo propósito.
O termo aquariana tem uma ligação intrínseca, direta, com o pensamento e com a visão dos conspiradores. Para ele, nós estamos numa época de transição, onde estamos saindo da era de peixes para a era de aquários. Eles acreditam que o Sol ele tem um movimento de translação nas constelações. E durante um período que eles chamam de era, ele fica em cada um dos signos do zodíaco. E eles acreditam que nos últimos 2000 anos, o Sol esteve na casa, na constelação de peixes. E essa é a razão porque nós estávamos, ou estamos ainda, saindo da era de peixes. E o Sol está indo, então, em direção à casa de Aquários. Esse ponto onde o Sol está, eles chamam de ponto venial, ou equinócio venial, ou ponto de primavera do Sol. Os conspiradores acreditam que este tempo é de aproximadamente 2.160 anos. E cada vez que passa esse período de tempo, nós temos então um período de transição, de mudanças, onde ocorrem uma série de problemas, de catástrofes, mas que só estão precedendo a mudança e assim também a estabilização de todo o momento histórico através da nova era que se iniciará. Na vida de Jesus, para eles, houve a mudança de Áries para Peixes. E esta era está se findando. E é necessário, portanto, uma renovação. Segundo eles, o Aquário, o signo do zodíaco, está derramando sobre a Terra muitas das suas águas. Isto, então, é decodificado através de uma grande energia que está atingindo todo o planeta e alcançando as pessoas. E eles também acreditam que em cada uma dessas eras é levantado um grande mestre. Assim como Cristo foi o mestre que se levantou e transformou a era de peixes, eles acreditam também que se levantará um outro mestre, na medida que Jesus já cumpriu o seu papel. Quais são então os objetivos primordiais desse movimento Nova Era? O primeiro desses objetivos é um novo governo mundial, sem fronteiras. E nós percebemos na atualidade que está havendo um grande esforço para se unificar todos os países, para que os países tenham entrelaçamentos e todos esses aspectos, esses eventos que têm sido feitos para unir os povos, é com o intuito final de se ter um único governo com um único governador, portanto líder mundial. O segundo objetivo é uma nova ordem política e social. E este é um tema também, um termo que tem sido francamente usado por todos os líderes mundiais. E por último, uma nova religião. É interessante que os New Agers, eles acreditam que a individualidade, o individualismo, ele é maléfico para a sociedade. E eles estão intentando introjetar em todos os indivíduos uma mentalidade única, onde todos, como eles esperam futuramente, terão uma única religião. Portanto, eles pretendem, através do sincretismo, pegar um pouco de cada aspecto, de cada elemento das religiões e transformá-los todos em uma só religião. Essa é a tentativa deles. Quando eles estão discutindo o processo de viabilização, a operacionalização disto, eles têm afirmado que existem alguns elementos que são barreiras, impedimentos, para que estes aspectos sejam concretizados. Como nós podemos ver no livro A Sociedade Planetária, página 69. Para que se consiga isso, ou seja, para eliminar os obstáculos, as barreiras que inviabilizam a unidade de todos os povos em um mundo só, eles propõem, em primeiro lugar, a quebra do individualismo das nações, político especialmente.
Essa é a razão por que nós vemos hoje uma tendência muito forte de uma política de blocos, como por exemplo a Europa está se unificando em comunidade europeia, e como por exemplo também a América do Sul, que tem relações comerciais, econômicas aqui no Cone Sul. Um segundo aspecto também que eles propõem é um sistema único de moeda, que começaria por uma moeda única, depois, posteriormente, através de um cartão de crédito e, finalmente, um número para todas as pessoas da humanidade. O código de barras ele foi criado para facilitar a comercialização dos produtos. Quando você vai, por exemplo, a uma loja de departamento, a um shopping center, e você compra uma mercadoria, observe, e você vai ver que você não vai encontrar, muitas vezes, ali o preço afixado, mas sim esse código. Por quê? Porque esse código, ele vai discriminar a mercadoria, a quantidade em estoque e até mesmo quanto custa. Através de uma leitura ótica, de um leitor ótico, o caixa vai passar e por computador ele vai ter todos os elementos necessários, todas as informações necessárias a respeito dessa mercadoria. Como vocês veem, as barras maiores são duas barras nas extremidades direita e esquerda e logo no meio. Cada uma destas barras tem um número próprio, mas essas barras maiores, segundo a própria IBM nos Estados Unidos, o número binário, na linguagem binária de computador, significa o número 6. Portanto, o código de barras, além de facilitar todas essas coisas, ele tem um propósito final, que é trazer este número para todos os seres humanos, para que eles sejam identificados e armazenados os seus números e também as informações concernentes a si mesmos nesse computador central mundial que já está sendo desenvolvido e engendrado pelos New Agers. Uma outra proposta deles também é que haja uma unificação de impostos. E isso é claro. Havendo essa unificação de impostos, a redistribuição de todos os recursos econômicos mundiais serão muito mais fáceis. Eles propõem também que haja um serviço militar obrigatório. Para quê? Para combater os resistentes, aqueles que não aceitarão andarem segundo esse estilo mundial que surgirá. Obviamente, eles dizem que os indivíduos, as comunidades que mais exercerão barreiras serão os cristãos e os judeus. Por uma razão simples. Os cristãos, porque não aceitam o sincretismo religioso. E os judeus também porque são muito fechados em si mesmos, né? Tem um sentimento nacionalista muito forte. Eles também acreditam que deverá haver um estabelecimento de um novo sistema social, onde será necessário, imprescindível, mudanças nas formas de família. E por último lugar, eles afirmam que a ciência e a religião serão unificadas. É interessante como nós notamos que os termos dos New Agers são termos muito utilizados pela própria ciência. E a religião deles é uma religião que procura se utilizar destes termos, dessa terminologia, até mesmo para alcançar, para atingir, para influenciar cientistas, pessoas de renome e aderirem também os misticismos que eles estão procurando introjetar dentro da ciência e dentro do seu modus vivendi. É fundamental, para que nós conheçamos mais a fundo o movimento Nova Era, que nós procuremos entrar dentro da sua história, conhecer quais foram os elementos basais que estiveram por detrás e que vieram formando esse movimento como ele se configura agora. Nós vamos então abordar dois aspectos, o aspecto político-econômico e o aspecto religioso de como tudo começou. No ano de 1750, um ourives judeu-alemão chamado Amschel Moses Bauer, ele colocou no seu estabelecimento uma placa vermelha que no alemão é Rothschild. Este homem teve um filho chamado Meyer, que tornou-se posteriormente num grande banqueiro na Alemanha. Este Meyer, ele mudou o nome da família para Rothschild.
Ele teve 5 filhos e enviou esses 5 filhos para 5 grandes cidades na Europa, que são Londres, Paris, Nápoles, Viena e Frankfurt. Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era controlar estes países politicamente através do poderio econômico. No ano de 1773, esse chamado Mayer Rothschild, ele criou o chamado Clube dos 13, no qual outros 12 homens de poder econômico foram convidados para que juntos pudessem dominar o mundo. Para que eles pudessem então levar a cabo o seu intento, o seu projeto, eles contrataram um homem chamado Adam Weishaupt, procedente da Ordem dos Jesuítas, um professor catedrático da Universidade de Ingolstadt, e eles pediram a ele que fizesse um plano para dominar o mundo como um todo. No dia 1º de maio de 1776, os planos elaborados por Adam Weishaupt ficam prontos. E os homens engajados com o intuito de operacionalizar esse plano se autodenominam os Iluminados, ou a Ordem dos Iluminados. E eles adotam então uma pirâmide como seu símbolo. Nesta pirâmide havia 13 degraus, e a parte de cima estava separada da parte de baixo, e dentro dela havia um olho, que para eles significava o olho de Satanás, que olha e vela por todas as coisas. Nessa pirâmide, nos degraus de baixo, existem algumas organizações que estão contribuindo para a concretização desse plano, ainda que não saibam exatamente qual é a finalidade. Na parte superior estão aquelas organizações secretas que sabem exatamente qual a finalidade, qual é o intuito deste plano e trabalham também para que ele seja efetuado. Desde então, as sociedades da parte superior da pirâmide estiveram envolvidas intrinsecamente no cenário político e econômico mundial. Eles, inclusive, foram os mentores, os propulsores e até mesmo aqueles que financiaram grandes guerras, tais quais Revolução Francesa, Revolução Bolchevique e Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Quais eram os objetivos deles em produzirem tais guerras? Na Revolução Bolchevique, por exemplo, o intuito deles, claro, era de introduzir no cenário mundial o ateísmo. Até então essa ideia não era conhecida, não era divulgada, não era aventada no mundo, a não ser em alguns grupos mais fechados de intelectuais e pensadores. Mas a partir de então, esta ideia, esta ideologia, o ateísmo, o criticismo, passou a ser vigente e atingiu uma grande parte da população mundial. Nesse momento, a União Soviética, assim chamada, também levantou uma cortina e proibiu todo tipo de culto, todo tipo de crença em Deus, até mesmo perseguindo e tirando a vida daqueles que assim desejavam. Para que isso fosse possível, viável, eles estiveram sustentando, viabilizando o livro de Karl Marx, que todos conhecem, O Capital. Estiveram também sustentando Engels, que escreveu o Manifesto Comunista. Em outras palavras, nós podemos perceber que na Revolução Bolchevique, Satanás estava querendo introjetar no cenário mundial um conceito de repúdio, de rejeição à crença e consequentemente, tentando dizer para a humanidade que a solução não estava em Deus, mas em si mesmos. Quanto às duas guerras mundiais, a primeira delas tinha o objetivo de enfraquecer o czar. O czar era muito forte economicamente falando. E para que pudesse ser viabilizada a Revolução Bolchevique, precisou-se desviar a atenção do czar, e não só a sua atenção, quanto os seus recursos econômicos. E foi o que aconteceu. A Primeira Guerra Mundial aconteceu dos anos de 1914 até o ano de 1918. E no ano de 1917 aconteceu a Revolução. O czar já estava enfraquecido, seus recursos econômicos, bélicos estavam profundamente esgotados, e então pôde acontecer essa revolução com o intuito de trazer o ateísmo. E quanto à Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, Hitler teve de grandes organizações, que nós falaremos posteriormente, o dinheiro necessário para que pudesse, então, se levantar contra o povo judeu e trazer de volta à tona, submergir o antissemitismo. Como vocês podem ver, então,
cada uma dessas guerras tinha mais do que propósitos simplesmente ideológicos que estavam claros para todos. Havia por detrás um grupo de pensadores, de homens profundamente poderosos, que tinham um intuito de levar a cabo o seu plano, o plano de Satanás. Não se pode falar sobre religião e nova era sem se mencionar o nome de Helena Petrovna Blavatsky. Essa mulher era uma russa que foi iniciada no movimento, na filosofia oriental, especialmente no Tibete. Ela dizia que ela tinha contato com alguns seres cósmicos, aos quais ela chamava de mestres cósmicos. E segundo ela recebeu um plano cujo conteúdo era uma estratégia de estabelecer no mundo uma única religião e um único líder espiritual. Esse plano é o plano que a nova era está propagando hoje. Segundo ela, estes mestres cósmicos, ou também chamados Fraternidade Branca, teriam dado algumas orientações sobre como operacionar o plano, tais quais símbolos e alguns aspectos gerais e o plano final. O aspecto mais importante, mais preponderante, é que eles deveriam se manter escondidos em segredo durante 100 anos, no final dos quais eles deveriam se abrir para o mundo. Esses anos foram de 1875 até 1975, quando o movimento Nova Era se abriu para o mundo. Agora, estes mestres cósmicos, a Bíblia lhes dá um outro nome. Segundo Efésios capítulo 6, verso 12, eles são chamados de forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, como nós pudemos ver, o plano da nova era, tanto em seu aspecto econômico e político, quanto religioso, ele foi engendrado, arquitetado, não somente por homens ou por mestres cósmicos, mas pelo próprio príncipe das trevas. Eu quero deixar bem claro para vocês que é impossível desvendarmos os mistérios da nova era, a menos que nós olhemos para a palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o Espírito de Deus dá a ele a revelação do que seja cada um dos passos deste plano satânico, o plano da nova era. Em primeiro lugar, isto sucederá numa época de grande apostasia. Pessoas vão abandonar a sua fé. Como diz a palavra, elas estarão indo após doutrinas mentirosas, doutrinas de demônios. Como nós vemos no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E também Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em segundo lugar, nós vemos que o anticristo, ele pretende ser muito mais do que meramente um líder político mundial. Ele pretende ser adorado como Deus. Neste mesmo texto, no versículo 4, nós lemos: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esta é a razão por que eles pretendem ter um líder único mundial, que será o próprio anticristo. O terceiro passo que nós vemos nesse texto é que o meio utilizado para convencer a humanidade da divindade do anticristo será mediante sinais e maravilhas. No versículo 9, nós lemos o seguinte: a vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É óbvio que ele não se utilizaria de uma mensagem onde ele averbaria para si mesmo a divindade, se ele não tivesse poderes miraculosos para garantir, para assegurar essa sua divindade. Em quarto lugar, nós vemos que haverá, antes desse homem assumir o governo sobre o mundo, um tempo de preparo em segredo. Esse tempo a Bíblia chama de mistério, como nós vemos no verso 7. Esse preparo acontece tanto nas sociedades secretas envolvidas na concretização do plano, quanto nas entidades chamadas esotéricas com S,
que também tem caráter secreto, pois o termo vem do grego eis, que significa para dentro, denotando então uma sociedade fechada. Em quinto lugar, nós vemos que os elementos que preparam esse governo mundial, eles serão detidos. Ou seja, eles não conseguirão instalar esse governo mundial na data prevista. Vejam nos versos 6 a 8, que dizem: E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Graças a Deus pelo poder da Igreja de Cristo, que tem exercido durante todos esses séculos, um grande poder que impede o avanço desenfreado de Satanás. E como nós vemos no texto de Tessalonicenses, eles tinham um plano de se manifestar, mas existe algo que o detém até que esteja retirado. O maior profeta da nova era, chamado Benjamin Creme, quando estava numa grande conferência em Los Angeles, ele afirmou diante de vários jornais e várias revistas e de câmeras de televisão também, que o Maitreya haveria de se manifestar ao mundo e impetrar o seu governo mundial, a sua nova era, a era de Aquários. E ele prometeu isso para o ano de 1982. Vocês sabem por que isso não aconteceu? Isso não aconteceu porque nós ainda o detemos. Porque o poder de Deus que se manifesta através dos cristãos ainda está detendo esse avanço deste movimento satânico que é o movimento da nova era. Gostaria também de falar para vocês a respeito da organização, da simbologia e da terminologia que a nova era se utiliza. No topo da hierarquia organizacional está o Shambhala. Esta palavra caracteriza o lugar onde Lúcifer reina. Logo abaixo, na sua hierarquia, vêm os mestres cósmicos. E na concepção da palavra de Deus, nós entendemos que estes mestres cósmicos sejam as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, como nós vemos em Efésios 6, versículo 12. Depois vem Maitreya, que para eles é o Cristo. E na concepção bíblica, como nós vemos no texto de 2 Tessalonicenses, este não será o Cristo, mas o anticristo. E esta palavra anticristo vem do grego. Anti é aquele que está na presença de, diante de, e também tem o sentido de contra ele. É importante que nós notemos o seguinte: eu não creio que o anticristo se manifestará como alguém que afrontará Jesus Cristo, porque ante também significa no lugar dele. Portanto, ele será alguém que assumirá a posição de Messias, porque a palavra Cristo significa Messias, ungido, rei. Sutilmente, ele será alguém que se oporá. Mas eu creio que a sua posição será muito mais subliminar do que explícita. Abaixo dele vem então o avatar da síntese, que eles chamam assim. Seria um homem que estaria trabalhando ao lado deste líder, do Maitreya, no intuito de operacionalizar, de preparar as massas. Esse homem não vai ser um líder político, mas vai ser um líder religioso. À luz da Bíblia, nós entendemos que esse homem é o falso profeta, que prepara o caminho do anticristo. Em outras palavras, nós teremos aqui uma dobradinha. Teremos uma grande dupla. Um líder religioso preparando as massas para que elas adorem o líder político, econômico, o líder sobre todo o mundo. Abaixo do avatar da síntese, do falso profeta, nós teríamos então o que eles chamam de novo grupo de servidores do mundo. Quem são esses? Eles são divididos, em primeiro lugar, nos instruídos, que são pessoas que têm contato direto com o reino de Lúcifer, de onde recebem orientação. Então são estes os médiums, são esses os mestres esotéricos, são esses os gurus, todos aqueles que dizem receber orientações diretas dos mestres cósmicos. Também, dentro dos novos grupos de servidores do mundo, nós temos os aspirantes,
que são as pessoas que executam as ordens do reino de Lúcifer, destruindo as formas antigas e construindo novas formas. Em outras palavras, são aqueles que haverão de quebrar os paradigmas, de modificar os modelos sociais, econômicos, éticos, morais e religiosos também. E eles também se utilizam do arco-íris como seu principal símbolo. E qual é a ideia do arco-íris? O arco-íris, para eles, é a ponte do homem para o reino de Lúcifer. É uma ponte onde Lúcifer está ministrando, está imputando o seu poder, as suas orientações nas mentes dos seres humanos, através de uma série de elementos, tais quais iniciações, meditações, visualizações, etc. Passando da organização para o símbolo, eu gostaria de mostrar a vocês alguns símbolos que são francamente usados, largamente usados, muitos dos quais vocês já conhecem, mas gostaria de trazer para vocês o real significado de cada um deles. O primeiro deles é o arco-íris. E como já disse, significa uma ponte entre as pessoas e as energias cósmicas, e principalmente ao Shambhala, ao reino de Lúcifer. O segundo é a fita entrelaçada sem fim, ou vidas entrelaçadas. Esse símbolo dá a ideia da nova concepção, da visão de que todos dependem de todos, e que o mundo é um mundo só, é uma nação global, onde todos dependem de todos. O terceiro deles é o Yang e Yin, mais conhecido entre vocês pelo logotipo do Town & Country. Esse símbolo, ele dá a ideia de equilíbrio de forças cósmicas, positivas e negativas. Como vocês podem notar, eles são absolutamente simétricos. E na parte branca existe um pontinho negro, e na parte negra existe um pontinho branco. O que eles querem dizer é o seguinte, que o bem, ele não vive a menos que seja na presença do mal, e o mal não vive sem o bem. E eles querem também acabar com os absolutos, dizendo que em todo o bem existe um princípio de mal, e em todo o mal existe um princípio de bem. Esta é a razão por que nós vemos que a sociedade atual está saturada deste conceito, ainda que muito subliminarmente. Por exemplo, quando nós vemos aquela música do Pepeu Gomes, ser um homem masculino não fere o meu lado feminino. Se Deus é menino e menina, também sou masculino e feminino. Nós vemos aí esta ideologia de que o homem não pode ser homem absolutamente e a mulher não pode ser mulher absolutamente. E que cada um tem que liberar o seu lado feminino, cada homem e cada mulher o seu lado masculino. Portanto, em todos os aspectos, eles procuram acabar com os absolutos. Não há verdade que seja absolutamente verdadeira, não há mentira que seja absolutamente mentirosa, ou seja, acabar com todos os absolutos de Deus. E nós entendemos que o cristianismo, ele apresenta o mal como mal e o bem como bem. Portanto, isso é uma tentativa de modificação dos parâmetros, dos modelos, como já disse, econômicos, sociais, éticos, morais, espirituais, etc. O unicórnio, ele, como vocês veem, ele tem um chifre na testa. E ele simboliza a liberdade sexual. A liberdade sexual tanto entre pessoas solteiras quanto entre casais. Esta cruz com o lacinho, chamado de a cruz com laço, representa o desprezo pela virgindade. Nós vemos aqui uma afronta clara aos princípios morais de Deus impressos na sua palavra. É também um símbolo da deusa do amor. A estrela de 5 pontas é um símbolo que é usado desde muito tempo na magia negra. Em todas as sociedades fechadas, esotéricas fechadas, de magia negra especialmente, nós vemos o pentagrama, ou seja, a estrela de 5 pontas. As 2 pontas para cima significam o reino de Lúcifer, e as 2 pontas para baixo, o homem buscando a sua própria divindade. Este símbolo é o símbolo de Urano, que é a harmonia com o cosmos. Ele desvia o homem da real necessidade de ter a harmonia com o Criador e não com a criação. Nós estamos passando por um momento hoje de ecologia. E eu acho isso fantástico, porque Deus não criou
o homem para destruir a natureza. Só que é impossível o homem encontrar harmonia consigo mesmo através da harmonia com a natureza. O homem só encontrará harmonia com a natureza quando ele encontrar harmonia com Deus e posteriormente consigo mesmo. Plutão simboliza a transformação das crenças, a destruição das instituições e novos valores universais. Ou seja, se eles apregoam que haverá o começo de uma nova era, todos os sustentáculos, as bases, os elementos que sustentavam esta era antiga devem cair e ser substituídos pelos novos. E o último dos símbolos é o símbolo pé de galinha, também chamado de paz em Cristo. No intuito de estabelecer um governo mundial, um governo único, é imprescindível que os New Agers lutem pela paz, para que não haja mais conquistas de territórios, diferenças culturais e tal. Mas para que isso aconteça, eles estão propondo que haja uma pacificação mundial sem a presença de Cristo. Agora, as Escrituras afirmam claramente que o único que pode estabelecer a paz e o único que vai estabelecer a paz sobre o mundo é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Como nós podemos perceber, estes símbolos já foram largamente difundidos na nossa sociedade. Alguns deles, inclusive, estão sendo usados como logotipos de grandes marcas. O Yang, por exemplo, se tornou o logotipo da Town & Country. O símbolo das vidas entrelaçadas, o símbolo do Unibanco. E o arco-íris, que se tornou o maior, o principal dos símbolos da nova era, está sendo usado agora pela Expo 92, que é a Exposição Universal de Sevilha. Assim como todos os segmentos da sociedade têm os seus termos, a nova era também tem os seus. Isto acontece naturalmente em grupos que são fechados. Entre os médicos nós encontramos alguns termos. Entre os cristãos evangélicos nós também temos uma terminologia característica. Os New Agers não são diferentes. Isto até é imprescindível para que se possa elaborar uma ideologia característica própria, um sistema de pensamento único entre todos os que fazem parte desse grupo. Nesse momento agora também quero apresentar para vocês o plano da nova era, o plano de estabelecimento desse governo mundial. Em primeiro lugar, eles desejam estabelecer uma nova religião mundial e uma nova ordem política e econômica. Há pouco tempo agora no Brasil nós tivemos o Timothy Leary, um dos precursores do uso de LSD, um psiquiatra todo psicodélico. Ele esteve no Brasil sendo entrevistado pela Marília Gabriela. E na sua entrevista ele disse que há algumas religiões que são boas e outras que são más. E ele citou que as religiões más são o cristianismo e o judaísmo, na medida que afirmam a existência de um único Deus. O segundo aspecto do plano é que a nova religião mundial, ela será concretizada e será o renascimento da religião da Babilônia. Na Babilônia surgiram todos os elementos místicos. Tudo isso que a gente está vendo na sociedade hoje, tais como leitura de mão, invocação de mortos e outros aspectos esotéricos que estão sendo levantados, que estão insurgindo novamente na sociedade, isso tudo nasceu na Babilônia. E o plano deles é exatamente esse, é trazer de volta toda aquela bagagem abominável a Deus, como nós vemos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, para que esta religião seja caracterizada por esse tipo de elementos. O terceiro aspecto do plano é que ele será concretizado quando o Messias da nova era assumir o controle, ou seja, quando o número 666 será aplicado e essa nova religião será estabelecida. Há algum tempo atrás, eu fui convidado para ser preletor num acampamento de jovens para falar sobre o tema de nova era. Tendo terminado a minha preleção, um jovem veio conversar comigo. E para meu espanto, ao olhar para a sua camiseta, estava lá uma estampa que trazia em si mesma todo o plano da nova era. Logo em cima estava escrito em inglês Revolução da Informática. Embaixo estava escrito Programa Estratégico 666. E na estampa tinha também alguns discos voadores descendo sobre todo o mundo. Qual é a mensagem que essa camiseta queria trazer? Obviamente, existem pessoas que resistem ao avanço dessas novas ideias.
E os New Agers dizem que até o final desse século, muito provavelmente, haverá uma invasão de OVNIs, de discos voadores. E eles irão para buscar, para levar aqueles indivíduos que não aceitam esta nova maneira de pensar. Agora, todos nós cristãos sabemos que nós que estamos resistindo, nós que somos cristãos, que somos o poder espiritual que impede o avanço satânico, nós sabemos que nós não seremos levados por nenhum disco voador. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, para você que muitas vezes se sente talvez abatido, se sente muitas vezes enfraquecido, se sente não importante para Deus. Eu quero dizer para você que ainda que você esteja no meio de uma grande luta espiritual, o nosso Deus tem derramado na sua vida um grande poder. E nós estamos resistindo a este avanço. E esta será a explicação que a nova era dará para o arrebatamento da igreja. Porque a palavra de Deus nos assegura, nos afirma, e esta é a nossa esperança, de que um dia o Senhor virá para buscar a sua igreja, para que com Ele nós habitemos lá no céu. Portanto, esta será a explicação que eles darão a esta catástrofe. Porque como eles poderiam explicar o sumiço, o desaparecimento, assim como que por um abrir e fechar de olhos de tantas milhares de pessoas? Contudo, nós sabemos que o movimento da nova era será um movimento de engano, e muitos crerão nesta mentira, porque não deram crédito à verdade. Agora, você sabe, você que é cristão, você sabe que não serão os discos voadores ou qualquer outra forma que nos levará, mas somente o Senhor no seu tempo, quando Ele quiser escrever a história como sempre tem feito, para que este movimento que visa governar o mundo por milênios, ele aconteça sobre a face da terra, como uma forma de juízo de Deus, mas não por um tempo tão longo, mas por um breve período de tempo. O quarto aspecto do plano é que os espíritos cósmicos irão ajudar a inauguração da nova era. E também irão ajudar a aclamação do homem-deus da nova era, porque eles afirmam claramente que todo o homem tem a divindade em si mesmo. Agora, nós sabemos que a proposta de Lúcifer, a proposta de Satanás, é tirar a adoração de Deus, é tirar a adoração, a prostração que toda a humanidade deve dar ao Deus Criador, ao Deus Salvador. Portanto, como ele propõe fazer isso? Ele propõe fazer com que todos nós creamos que nós temos Deus dentro de nós mesmos. Ora, se nós somos deuses, qual a necessidade de nós nos prostrarmos, de termos uma postura de submissão diante de um Deus invisível? O intuito dele é, com certeza, afastar o homem da adoração do Criador. Em quinto lugar, eles querem uma paz mundial, onde o amor e a união serão os slogans da nova religião. Vejam como é sutil, irmãos. Ele não está dizendo que a nova era ela será caracterizada por guerras, nem por desprezo, mas por paz e amor, que são elementos que todos nós almejamos, mas todavia isso sem a presença de Jesus Cristo. John Lennon, como todos conhecem, um ex-integrante do grupo Beatles, ele propunha que o mundo tivesse paz sem Jesus Cristo. Em uma das músicas mais famosas de John Lennon, Imagine, ele diz o seguinte: imagine que não haja céu, nem inferno abaixo de nós. E quando ele usa essa palavra céu, ele está usando a palavra heaven, que no inglês é uma palavra especial para céu do ponto de vista espiritual. Mesmo porque um pouquinho adiante na música, ele fala de céu, sky, que é o firmamento, esse que nós olhamos e enxergamos, né? Essa massa azul que nós podemos ver. Portanto, a nova era prega paz e amor fora de Cristo Jesus. E todos nós sabemos que isso não é possível. O homem só pode ter paz interior se ele estiver encontrando o seu Criador. E somente ele tendo a verdadeira paz interior, ele vai poder amar altruisticamente ao seu semelhante. Ele vai poder deixar de ser egoísta, somente quando ele tiver o senhorio de Cristo no seu coração. Em sexto lugar, eles afirmam que o ensino da nova era deve abranger todo o mundo. Ora, esta é a única maneira de estabelecer este domínio, este governo. Então essa é a razão por que eles estão procurando de todas as maneiras aproximar as nações, para que estes ensinamentos eles sejam ministrados sutilmente
que sejam aderidos uns pelos outros e através do sincretismo religioso e filosófico haja um só pensamento, que seria no fundo um balaio de gato, uma mistura de todos esses elementos ideológicos, sociais, culturais e religiosos. Em sétimo lugar, os líderes da nova era irão demonstrar que Jesus não era o Cristo. Eles não vão afirmar que Jesus Cristo era um farsante. Eles afirmam que Jesus Cristo era um avatar, um mestre que foi enviado a este mundo com o propósito de estabelecer durante um período de 2000 anos o senhorio sobre este mundo. No entanto, ele não é o verdadeiro Cristo. Ele não é o verdadeiro Cristo de todas as eras. Para eles, este Cristo é o Maitreya. Então, em outras palavras, eles estão preparando o mundo para o surgimento do anticristo, que para eles será o Maitreya. Em oitavo lugar, o cristianismo e as outras religiões serão integradas na religião mundial. Como dissemos, essa religião será sincretista. Eles não poderão chegar e impedir que os elementos cultuais de cada povo, de cada cultura, sejam extirpados. O que eles vão fazer então? Vamos ajuntar tudo e vamos todos respeitar uns aos outros e aderir aos princípios uns dos outros. Satanás, em outras palavras, está tentando dizer que todos os caminhos levam a Deus, desde que não seja o caminho por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, isso é um artigo definido, eu sou a verdade. Ele não disse uma das verdades, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Satanás tem difundido largamente uma mensagem de que todos os caminhos levam a Deus. Isto parece bonito, isto assume uma característica de respeito, mas no fundo é mentira. Isto precisa ser combatido, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nono aspecto desse plano é que os princípios cristãos, eles devem ser desacreditados e eliminados. Isso explica a razão por que os meios de comunicação, as novelas, os filmes, os escândalos visam claramente agredir o cristianismo. Quando um homem de comunicação, quando um homem conhecido, importante e que tem o estereótipo de cristão, ou aparentemente seja cristão, cai num escândalo político, econômico ou até mesmo ético, isto é sempre levantado em toda a mídia para que todos os cristãos sejam colocados dentro desse mesmo prisma. Nós vemos também que os princípios morais estão gradativamente caindo. E nós muitas vezes somos ridicularizados porque lutamos pela sua permanência. Então, fidelidade já não é mais um princípio de valor. O amor altruísta, o amor de ir até as últimas consequências de uma mãe pelos seus filhos, por exemplo, ele tem que ser eliminado. Esta é a razão porque as mães hoje não se preocupam mais em cuidar dos seus filhos. Preferem deixá-los com terceiros, com empregadas ou até mesmo em creches. Nós percebemos claramente que princípios como de submissão, não estou falando de subserviência, mas de submissão, onde o homem é líder do casal, também estão sendo gradativamente ridicularizados. E os homens que se levantam ainda com uma tentativa de lutar por isso, são profundamente combatidos. Portanto, cada um dos princípios, quer morais, quer espirituais, quer éticos, precisam ser destruídos, precisam ser substituídos por esses New Agers. Esse é um dos aspectos do plano deles. Em 10º lugar, as crianças serão seduzidas espiritualmente nas escolas, para que então elas venham a promover a nova era. Por que isto? Porque todos sabem que uma criança é um ser ainda em formação, é uma tábula rasa. É alguém que está caminhando em direção a uma personalidade, a uma maneira de enxergar a vida, a um prisma, a uma maneira de enxergar o mundo, a uma visão cosmológica. Portanto, eles investem pesado na vida das crianças, através da educação, através de desenhos e através de outros elementos que nós vamos falar mais para frente. Mas esse é o plano deles, porque se conseguirem passar essa nova maneira de interpretar a realidade para as crianças, no futuro essas crianças serão os homens, os pensadores da sociedade. Em 11º, a humanidade será levada a crer que o homem é Deus. A filosofia
da nova era, ela procura levar o homem a crer nesta mentira. Porque se o homem é Deus, então ele é autossuficiente. Ele não precisa da intervenção, da ajuda, da comunhão do Criador. É uma tentativa de Satanás de impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Isso não é estranho, porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas você que está me ouvindo, se você ainda não é cristão, saiba que existe um Deus que te ama e que pode transformar a sua vida e que pode ter comunhão com você e te dar plena paz, uma paz que excede todo entendimento. Em 12º lugar, a ciência e a religião serão unificadas. Nós vemos que durante um grande período, pelo menos nesses últimos 2 séculos, a ciência, de uma forma muito clara, ela questionou a religião. O que os New Agers estão tentando fazer é aproximar a ciência da religião. Então, os New Agers assumem posturas religiosas que estejam em coerência com algumas posturas, com algumas teorias supostamente científicas, para que os cientistas também abram mão, vamos dizer assim, da sua intransigência e abram espaço para o misticismo e assimilem também alguns aspectos da religião dos New Agers. Em 13º, o último aspecto, eles dizem que os cristãos que resistirem a este plano serão exterminados. De que maneira? Perseguição física mesmo. Aqueles que não forem levados pelos discos voadores ou pelo planeta chupão, que é uma outra teoria, eles dizem que está vindo um planeta que haverá de sugar todos aqueles que se antepuserem a esta nova visão de vida. Eles dizem que estes serão eliminados. Portanto, nós sabemos que quando os cristãos forem arrebatados, vai haver uma grande perseguição. E aqueles que não foram arrebatados e que não se dispuserem a aceitar esse domínio, essa soberania do anticristo e da religião New Age, nós sabemos que esses serão exterminados. E a palavra de Deus, lá em Apocalipse, diz que muitos lavarão as suas vestes com o sangue. Na primeira parte da fita, nós estivemos abordando de uma forma abrangente o tema Nova Era. Nessa segunda parte, nós estaremos abordando alguns aspectos específicos de uma forma muito mais profunda. Então, obviamente, nós estaremos repetindo alguns temas que já foram falados, mas agora aprofundando, procurando olhar mais de perto cada um destes temas para o seu proveito. É importante que se entenda quais são os elementos norteadores, quais são os princípios que regem este plano, esta teoria. Qual é a filosofia da nova era? O que está por detrás? Eu quero que vocês saibam que a filosofia da nova era, ela é basicamente uma filosofia de transformação. Eles estão proclamando uma mudança de paradigmas, uma mudança de pensamentos, de estrutura mental. O que é um paradigma? Os paradigmas são modelos, são maneiras pelas quais nós interpretamos a realidade. E o que os New Agers propõem é que esses paradigmas mudem. Agora, como eles seriam mudados? Eles seriam mudados gradativamente. Eles perceberam o seguinte, que quando estes novos padrões, esses paradigmas, esses modelos são introduzidos na sociedade,
a priori eles são olhados assim com um certo desdém, com uma certa frieza e desprezo. Posteriormente, eles vão ganhando mais força e mais poder de persuasão. Neste momento, eles encontram barreiras daqueles que já têm uma estrutura cristalizada, um pensamento claro para si mesmos, uma maneira de interpretar a realidade. Mas eles continuam a ministrar esses paradigmas e eles começam a ganhar alguma ascendência em quem? Justamente naqueles que estão crescendo, aqueles que estão mais abertos, que, como já disse, são uma tábula rasa, a nova geração que se levanta. E quando esses jovens estiverem tomando na sociedade um lugar de proeminência, eles já estarão, através da sua maneira de interpretar a realidade, introduzindo estes novos paradigmas e, consequentemente, terá sido mudado uma maneira de pensar, um paradigma. Portanto, eles estão semeando com a convicção absoluta de que, no futuro, esta semeadura se transformará nos frutos que eles querem colher. Marilyn Ferguson, uma das pessoas mais proeminentes dentro do movimento Nova Era, ela declara, ela expõe, e ela nos diz a maneira como eles se utilizam para mudar a nossa estrutura de pensamento. Eles se utilizam de disfarces. Aliás, essa é a maneira como eles sempre agem. Eles são esotéricos, eles são comunidades fechadas, eles se prepararam durante 100 anos em segredo, debaixo do pano, atrás das cortinas, durante a noite, para que eles estivessem se levantando de uma forma muito positiva, se utilizando de aspectos positivos, tais quais esporte, saúde, educação, alimento, para introduzir a sua nova maneira de pensar. Agora, o que eu quero que vocês entendam também é que isso é tão sutil e que vai mudando a nossa maneira de pensar de tal forma que nós não percebemos. Por exemplo, quem de vocês nunca ouviu falar de yoga? Quem de vocês nunca se utilizou do termo karma? Quem de vocês não está aderindo a esse novo conceito, a esta nova moralidade, onde o mal não é tão mal, onde o bem não é absoluto? Portanto, cuidado, porque eles estão conseguindo o seu intento, na medida que estão se utilizando de disfarces muito convincentes. Agora nós vamos estar olhando para um aspecto da filosofia oriental, que é o aspecto de meditação. E nós vamos estudar um pouco a respeito desta meditação e de como ela é maléfica nas nossas vidas e na vida daqueles que a praticam. Esta mulher fazia meditação dinâmica todos os dias. Também era chamada de meditação Kundalini. Ela diz que começa com uma respiração catártica, que pode mover sua energia e tirar você de sua consciência e fazer com que esta energia penetre em seu corpo. Você apenas respira. A fase seguinte da meditação dinâmica é quando você grita, quando finalmente tem a oportunidade de colocar tudo o que sente para fora. Quando chega a terceira fase, onde se pula, você já não está lá. É bem difícil lembrar o que aconteceu. Ela explica que a melhor definição que se pode dar a isto é inconsciência.
Você chega a um estágio onde sua mente efetivamente deixa o seu corpo. Seu corpo está subindo e descendo e sua voz gutural está gritando. Você se torna um com esta energia integral. A fase seguinte na dinâmica é a mais silenciosa. Alguém grita pare. E você está há 30 minutos praticando catarse e pulando. O que acontece depois de tão intenso movimento e por tanto tempo é uma sensação de paz e quietude. Sua mente realmente para. Diversos relatórios têm sido publicados dando crédito aos gurus e suas técnicas psicológicas. Esses relatórios omitem os milhares de casos de colapso emocional e mental, insanidade, suicídio, espancamentos, assassinatos e estupros que acontecem em vários centros espalhados pelo mundo, liderados por gurus. É alarmante perceber como estas perigosas técnicas de iluminação estão sendo incorporadas em psicoterapias e estão até mesmo sendo aceitas em correntes tradicionais da Igreja Católica e da Protestante, inclusive em seminários. Agora nós vamos abordar alguns tópicos mais específicos da nova era. E nós vamos principiar com o tópico de família. No livro A Terceira Onda, de Alvin Toffler, um dos maiores economistas do mundo, e autor de vários best-sellers, na página 215 nós lemos o seguinte: a vinda da terceira onda não significa naturalmente o fim da família nuclear. Família nuclear é a família de pai, mãe e filhos. Mais do que a vinda da segunda onda, significou o fim da família extensa. Porque antigamente, no período da agricultura, as famílias eram famílias maiores, onde moravam pais, com filhos, com tios, com avós, e todos trabalhavam ali juntos no campo, produzindo, plantando, colhendo. E com a vinda da industrialização, houve uma mudança, uma evasão do campo para a cidade. E nesse momento tornou-se necessária uma mudança nos modelos de família. E foi aí que surgiu então a família nuclear, que é composta de pai, mãe, de marido, mulher e filhos. E o que ele está dizendo aqui, que a vinda da terceira onda, ela não significa o fim da família nuclear, mais do que a vinda da segunda onda significou o fim da família extensa. Significa antes que a família nuclear não pode mais servir como modelo ideal para a sociedade. Em outras palavras, ele está propondo que se a sociedade tem o desejo de se adequar ao novo modelo, à nova sociedade, ela terá que quebrar este padrão e este modelo de uma família nuclear, ou seja, de marido, mulher e filhos. Quais são as consequências imediatas para isso? Ele propõe no seu livro que haja uma mudança de moralidade, uma mudança de ética, de conceitos como fidelidade, e que aquelas famílias que não se adequarem a esse novo modelo, elas não subsistirão. Portanto, vejam o perigo. A nova era está propondo o fim da família como nós a conhecemos. Nós precisamos ter esse conhecimento e a consciência de que se nós estivermos sendo diques, sendo barreiras, obstáculos, os nossos filhos não aderirão a esta nova postura e, consequentemente, a todos os aspectos funestos, maléficos que advêm desta nova moralidade, desta nova família. Como nós lemos também na página 18, uma provocante forma de nova família surgiu entre mentes, refletindo o alto índice de novos casamentos depois do divórcio. Em Choque do Futuro, identifiquei esta como a família agregada, na qual dois pares divorciados com filhos casam de novo, trazendo os filhos de ambos os casamentos, e igualmente os adultos, para uma nova forma de família expandida. Calcula-se que 25% dos filhos são ou serão em breve membros de tais unidades familiares. De acordo com David Malus,
Tais unidades, com seus polipais, poderão ser a corrente central da forma familiar de amanhã. Estamos em poligamia econômica, diz ele, significando com isso que duas unidades familiares fundidas transferem tipicamente para um lado e para o outro na forma de manutenção de crianças e outros pagamentos. A difusão desta forma de família tem sido acompanhada de uma crescente incidência de relações sexuais entre pais e filhos sem parentesco de sangue. Ele está querendo dizer aqui que com esta nova forma de família agregada, haverá uma quebra, uma ruptura de padrões éticos, na medida que os pais, que na realidade são padrastos, se atrairão pelos filhos, que na realidade são enteados. E aí então, naturalmente e gradativamente, estes valores morais cairão e a nova sociedade assumirá valores mais relativos e não tão rígidos. Alvin Toffler, o autor desse livro, A Terceira Onda, ainda diz na página 219 que surgirão novos tipos de relações, as quais ele chama de relações quentes. Ele diz o seguinte neste trecho: dado este florescimento de uma multiplicidade de formas familiares, é cedo demais para dizer quais emergirão como estilos significativos numa civilização da terceira onda. Ele diz ainda assim: nossos filhos viverão sós por muitos anos, talvez décadas, ficarão sem filhos. E nós? Será que nós nos recolheremos às comunas de velhos? E quanto às possibilidades mais exóticas, famílias com vários maridos e uma mulher? Isto poderá acontecer se começarmos a mexer com a genética até um ponto de podermos escolher previamente o sexo dos nossos filhos e pais demais escolherem meninos. E quanto às famílias de homossexuais que criam filhos? Os tribunais já estão debatendo esta questão. Portanto, vejam a gravidade da proposta que ele está fazendo. Em outras palavras, ele está dizendo que as mudanças das relações econômicas determinarão, com certeza, as mudanças nas relações familiares. Em função da dificuldade financeira, em função até mesmo da dificuldade de cada um ter o seu lar, a sua casa estabelecida, ele diz neste livro que as novas relações de famílias maiores, de famílias agregadas, surgirão. E como consequência disso, mudança dos padrões éticos e morais. Na página 220, ele diz o seguinte: as formas específicas de família que desaparecerão e as que proliferarão vão depender menos das exaltadas pregações dos ministros sobre a santidade da família do que das decisões que nós faremos com respeito à tecnologia e ao trabalho. E mais para frente ele diz: assim, exatamente como a família nuclear foi promovida pelo advento do trabalho e da fábrica e de escritório, qualquer mudança para longe da fábrica e do escritório exerceria também uma pesada influência na família. Portanto, vejam, ele está dizendo que ainda que nós nos levantemos, e ainda que ministros e pregadores da palavra estejam se levantando com uma proclamação, com uma pregação exaltada sobre a santidade da família, isto não será suficiente para impedir o avanço desta nova maneira de viver, desse novo modus vivendi, desse novo sistema de viver que a terceira onda, que a New Age estará trazendo no seu bojo, na sua estrutura. Na Alemanha, país onde este movimento Nova Era tem sido largamente difundido, nós temos um relatório de uma ministra, de uma pastora que trabalha juntamente com famílias e com mocidade. Segundo esse relatório, ela diz o seguinte: que a educação dos filhos não é mais responsabilidade dos pais, mas da própria sociedade. E que esse tipo de família, como nós temos, ela favorece ao individualismo e coloca em dúvida outras instituições. Ela ainda afirma que o amor maternal é prejudicial e leva os filhos ao isolamento. Em outras palavras, esta relação tão profunda, tão íntima, tão próxima, de mãe e de filho, é uma relação que inviabiliza, que impossibilita, que é um obstáculo portentoso
ao movimento Nova Era, na medida que um filho que ama, que recebeu amor da sua mãe, receberá dela uma influência muito maior do que da sociedade. Por outro lado, os filhos que estão sendo criados em creches estão recebendo uma ideologia, um ensinamento, uma educação maciça. Haverá uma perda da individualidade da criança. Na medida que os brinquedos não serão deles, mas de todos, terá que haver socialização dos ambientes. Isso acabará com a individualidade, e acabando com a individualidade, o pensamento também será grupal, e não do indivíduo como pessoa. Portanto, a nova era pretende acabar com a família, porque acabando com a família, e acabando com a educação que a família nestes moldes está dando, ela estará facilitando, viabilizando a introdução desses conceitos novos na mente dessas crianças, que futuramente serão os homens, os adultos, os líderes da nossa sociedade. Quando se fala em nova era e economia, é importante que nós lembremos que o intuito, a intenção, o objetivo dos New Agers é fazer que haja uma organização mundial, uma central mundial de alimentos, para que através dessa central haja uma distribuição mais justa, onde não falte para ninguém e nem sobeje para ninguém também, para alguns poucos. O propósito do Código de Barras é introduzir no mundo a ideia de um número para cada produto, e que futuramente isto seria substituído por um número em cada indivíduo também. Assim como cada produto tem o seu próprio número de identificação, cada indivíduo terá o seu próprio número de identificação. Contudo, uma carteira de identidade você pode perdê-la, mas se você tiver introjetado subcutaneamente, ou seja, debaixo da pele, como numa tatuagem, ou até mesmo como alguns acreditam, através de raio laser, introjetado este número que caracteriza a você como pessoa, você então poderá ir em cada um dos supermercados e tal e comprar a sua cota, aquela que lhe é atribuída. Agora, vejam o grande perigo disso, o perigo que a própria palavra de Deus nos adverte lá em Apocalipse capítulo 13, nos versículos 16 a 18. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vejam, o número do nome da besta é o número 666. E como nós vimos, em todo o código de barras, existem os números que são característicos do produto, mas as barras maiores, que são as barras das extremidades, direita e esquerda, e a barra do centro, o número do código binário de computador característico dessas barras é o número 6, portanto 666. Quando isso for introjetado no ser humano, o ser humano, igualmente aos demais produtos, terá o seu número característico além do 666, que seriam as barras extremas e a barra do centro. Quem são os indivíduos que poderão comprar no supermercado? Quem são os indivíduos que terão direito à sua cota de alimento? Serão aqueles que se dobrarem perante a besta, perante o anticristo, serão aqueles que aderirem ao movimento Nova Era. Portanto, tudo isto que nós estamos vendo, toda esta modificação, toda essa transição na economia mundial, tem o propósito, o objetivo e como finalidade fazer com que um homem, o anticristo, tenha controle sobre todas as pessoas e de uma forma coercitiva obrigá-las a adorar a ele. Deus não age assim. Deus quer que nós o adoremos e nos submetamos a ele, não por coerção, mas por alegria, por disposição, por fé, por obediência. Embora nós vivamos num país que não tem nenhuma visão da área de educação, não tem subsídios, não tem estímulos, na medida que não paga bem aos seus professores e, portanto, e consequentemente, as pessoas que têm capacidade intelectual, que têm um chamamento, até como um ministério, para serem mestres e professores, preferem assumir para si mesmos outras
profissões para que possam sobreviver, os New Agers conhecem exatamente o poder, o trunfo, o instrumento que é a educação. E dela se utilizam cabalmente, com grande capacidade, com grande visão, se utilizando de sistemas diferentes, de meios diferentes, muitos dos quais vocês já até ouviram falar, não sabendo, contudo, de qual a finalidade real que está por detrás daquilo. Por exemplo, como nós podemos ver no quadro, nós temos aqui 4 ciclos. Que ciclos são esses? Que ondas são essas que vocês estão vendo? Estes ciclos são ciclos que o aparelho de eletroencefalograma detecta. O primeiro deles é chamado de ritmo beta. O ritmo beta é o ritmo em que as pessoas estão plenamente acordadas ou em estado de vigília, quando todos os sentidos estão aguçados e em plena capacidade e forma para reagirem ao ambiente. O segundo deles é o ritmo alfa. E o ritmo alfa é aquele ritmo de relaxamento, quando o indivíduo está consciente, mas não está com todos os sentidos tão aguçados. Essa é a razão porque muitas vezes as pessoas brincam dizendo, vou entrar em alfa, quando ela quer sair do problema ou da realidade que está ali ao seu redor. O terceiro deles é o ritmo teta. É o ritmo quando a pessoa já está naquele estado de sonolência, até mesmo com sono leve. E esse ritmo, o indivíduo já não tem mais nenhuma capacidade de perceber o que está ao seu redor. E o último deles é o ritmo delta, que é o sono profundo, ou até mesmo aquele estado em que o indivíduo entrou em coma, ou até mesmo está com anestesia geral. Estas ondas caracterizam a capacidade de percepção do indivíduo. Agora, qual a diferença do ritmo beta para o ritmo alfa? No ritmo beta, o indivíduo recebe as informações e ele as reflete, ele as processa. Ele pode, eventualmente, aceitá-las ou não, dependendo daquilo que ele tem dentro de si mesmo. Contudo, no ritmo alfa, o indivíduo recebe as informações, ele as apreende, mas ele não reage a elas. E essa é a razão porque a nova era está se utilizando desse ritmo alfa. Porque quando eles ministram os seus ensinamentos que na maioria das vezes são sutis e não são agressivos à velha maneira de pensar, se o indivíduo estiver consciente, absolutamente apto para discernir os nuances, as pequenas modificações, ele pode rejeitá-las e encontrar ali a mentira. Contudo, no ritmo alfa, naquele clima agradável, naquele clima gostoso de relaxamento, ele as recebe, ele as apreende e não as processa, e não as reflete. Portanto, cuidado. Se você tem um filho que está estudando numa escola, que faz esse tipo de relaxamento, que visa levar a criança ao nível alfa, cuidado, vá saber o que eles estão fazendo. Porque isso é uma grande forma, é um grande instrumento de Satanás mudar a cabecinha, o coração do seu filho. A música da nova era, ela é caracterizada por alguns aspectos muito interessantes. Ela se utiliza de muitos sons aquáticos, ela mistura um pouco de eletrônica desses teclados com sons animistas, de sons antigos, de instrumentos antigos, orientais. Ela é caracterizada também por uma repetição de sons, onde o tema ele sempre se repete e dá a ideia daqueles mantras. Os mantras são as orações que são repetidas, as rezas repetidas nas religiões orientais, no Hare Krishna, no hinduísmo e daí por diante. E qual é a finalidade, qual é o objetivo? Através desta repetição, eles criam quase que como um ambiente hipnótico, abaixando as ondas cerebrais de beta para alfa. Nomes importantes que nós temos, internacionais, são Steve Kindler, Davol, Jean-Michel Jarre, Kitaro, Vangelis, Andreas Vollenweider. E a gente percebe que todos eles fazem uma música muito parecida, repetitiva e não muda muito. Não existem muitas variações.
Os temas das músicas, eu tenho alguns aqui para que vocês percebam claramente que eles estão também crendo nessa nova mentalidade, nesse mundo novo que haverá de vir na concepção deles. Eu tenho aqui Almost There, que significa quase lá. The Change, que significa a mudança. The Only Road, o único caminho. E no Brasil nós temos alguns músicos, alguns artistas que, embora não façam esse estilo de música, aqui no Brasil nós não temos nenhum músico proeminente que faça esse estilo de música, mas que já aderiram ao movimento, tais quais Pepeu Gomes, Lu Santos, Lucélia Santos, Baby Consuelo e daí por diante. Por exemplo, Lu Santos tem uma música que ele canta que chama A Cura. E é uma pregação explícita de que nós estamos passando por um momento de grande dificuldade, um momento onde a nossa sociedade está sofrendo de um cancro, de uma doença crônica, e ele diz que a cura virá quando for estabelecida essa nova era. Pepeu Gomes tem uma música que chama Masculino e Feminino, onde ele diz claramente e prega que a androginia é a melhor e talvez a única maneira de se encontrar o equilíbrio que todos nós buscamos. Quando ele diz, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menina, também sou masculino e feminino. Portanto, a música da nova era, ainda que tenha todo aquele aparato de nos levar à calma, a uma calmaria, a uma paz interior enganosa, ela é um instrumento muito perigoso. E eu já vi algumas vezes, em algumas músicas, sendo repetidos mantras por detrás, muito no fundo da música. E esses mantras, eles são satânicos, são adorações aos falsos deuses. E muitas vezes uma ministração subliminar destes espíritos malignos para as nossas mentes. Cuidado, tenham cuidado, porque a música da nova era também é um instrumento para a viabilização do seu plano. Nós temos vivido numa época onde a sociedade está dando muito valor agora à saúde. Isso é ótimo, porque se nós somos o templo do Espírito, nós temos que cuidar bem dele. Agora, o que acontece é que este culto ao físico, esse culto ao corpo, ele tem assumido algumas proporções exageradas. Nós percebemos que existem pessoas extrapolando. Isto já vem também como uma consequência da influência dos New Agers, da nova era aqui no nosso país, assim como em todo o mundo ocidental. Como nós lemos no texto, a nova era não somente, segundo a profecia, haveria de proibir o casamento, assim como proibir e exigir a abstinência de alimentos. Conhecendo um pouco da filosofia oriental, nós sabemos que entre os Hare Krishna, eles são proibidos de comer qualquer tipo de carne. E também, no meio deles, os filhos não são criados pelos pais. E não existe um casamento único, porque eles acham que todo mundo é de todo mundo e que se os pais criarem os filhos, eles perderão aquela consciência de que fazem parte de um todo. Para eles, o casamento é uma instituição falida. E para eles também, alguns alimentos impedem que sejam desenvolvidas, liberadas energias positivas. Portanto, a palavra de Deus já nos adverte que o movimento New Age também haveria de se levantar para proibir alguns alimentos que, segundo a própria palavra de Deus, foram feitos por Deus para serem consumidos por nós. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de comermos carne direto, de termos uma alimentação desregrada. Pelo contrário, eu creio que nós temos que ter equilíbrio. Devemos tomar cuidado, contudo, com os exageros. Nem tanto assumimos uma postura de simplesmente buscarmos um crescimento espiritual e vivemos em uma vida desregrada, estressante, onde o nosso corpo está constantemente sendo golpeado com um estilo de vida que não é adequado e muito menos agrada a Deus. Nem por outro lado devemos assumir uma postura de abstinência total dos alimentos, de sermos radicais, de proibirmos as pessoas de comerem os alimentos que foram feitos por Deus. Temos visto também que dentro deste aspecto, desse segmento da saúde, os New Agers estão introduzindo alguns aspectos
que não tem nada a ver necessariamente com saúde. Eles estão introduzindo técnicas de cura como florais, onde, juntamente com as flores, com as plantas que são medicinais e que Deus criou, vem também os contextos místicos, as ideologias místicas, os princípios religiosos orientais, e isto precisa ser repudiado. Nós não devemos ser contra as ervas, as plantas que Deus criou e que têm em si mesmas propriedades medicinais, mas devemos ser sim contra a toda aquela ideologia, todas aquelas afirmações de que por detrás dessas plantas existem espíritos da floresta, duendes, ou quem quer que seja. Deus criou todas essas coisas e criou para nosso benefício. Criou para que nós nos utilizássemos delas, para termos uma saúde melhor. Mas foi Deus quem criou. E não tem duende ou qualquer outro espírito maligno que esteja por detrás para produzir a cura ou estimular a energia positiva em cada um de nós. O cinema também tem sido um grande instrumento dos New Agers. E dentre os nomes mais importantes, eu não poderia deixar de citar o Steven Spielberg. Todos os filmes do Steven Spielberg têm por detrás algum aspecto da nova era. Por exemplo, quando nós pensamos nos 3 filmes da trilogia da Guerra das Estrelas, todos eles têm como objetivo colocar para o público que existe uma força impessoal, uma força do cosmos que está dentro de cada um de nós e que nós deveremos desenvolvê-las. Quando nós pensamos, por exemplo, em filmes como Contatos Imediatos, do Terceiro Grau e ET, o propósito que está por detrás é introduzir o conceito, a ideia de que nós podemos nos relacionar com os seres extraterrestres, porque os New Agers acreditam que estes contatos têm a finalidade de preparar a humanidade com estes novos conceitos, com essa nova ideologia, com essa nova religião, e que estes mestres cósmicos utilizariam como instrumentos esses seres extraterrestres. E quando nós pensamos também nos 3 filmes do Indiana Jones, todos eles têm um teor religioso. E o pano de fundo do filme é sempre em algum lugar onde exista algum elemento sagrado da religião, místico, e também lugares orientais, onde no Egito, ou eventualmente existam seitas orientais, seitas que tenham em si mesmas elementos da nova era. Portanto, o cinema tem sido, e daqui por diante vai ser muito mais utilizado como um instrumento poderosíssimo, na medida que estes homens têm, além de capacidade do poder econômico, uma qualidade técnica excepcional, muito acima da grande maioria dos outros. Os New Agers estão fazendo a sua obra da melhor maneira que podem. E aqui vai uma exortação, uma palavra de advertência a todos os cristãos. Devemos também fazer para o nosso Deus aquilo que tiver de melhor. Porque somente assim nós poderemos competir, e não somente competir, mas sobrepujar, através dos meios de comunicação, através de instrumentos de educação como cinema, como desenhos, poderemos formar também uma mentalidade entre os nossos, de que o nosso Deus e que a verdade que pregamos, ela é a única verdadeira. Os desenhos animados também têm sido largamente utilizados pelos New Agers, trazendo a sua nova concepção da realidade, a sua nova visão de mundo e formando a mentalidade das crianças. Em primeiro lugar, esses filmes, esses desenhos visam minimizar, diminuir o poder sobrenatural dos heróis de Deus. Por exemplo, quando a palavra de Deus conta a história de Noé, que fez uma arca, ou então de Daniel na cova dos leões, ou de Sansão, que era um homem poderoso, isto que é a verdade perde a sua força na medida que sempre existe um herói mais poderoso nos desenhos. Porque a criança ela não tem a capacidade de discernir entre o fato e a história. Pelos poderes de Grayskull.
Um outro aspecto também é o fato de que nestas histórias, nesses desenhos, eles golpeiam frontalmente os princípios absolutos da palavra de Deus. Se vocês não sabem, a palavra He-Man vem do inglês Hell-Man, que significa homem do inferno. E quando ele diz pelos poderes de Grayskull, no inglês Grayskull significa caveira cinzenta. Então o herói, o homem do bem, ele tira o seu poder, o poder do bem, da caveira cinzenta. Vejam como isso é sutil e como é perigoso. A heroína She-Ra, irmã do He-Man, ela obtém o seu poder de um deus egípcio, Ra. E as crianças naturalmente vão aderindo a esses conceitos. E no final de cada uma das histórias, sempre existe uma lição de moral. E frequentemente esta lição de moral, ela tem algum elemento muito sutil, contudo que é contra a palavra de Deus. Portanto, pais, cuidado. Não permitam que a televisão seja o professor, o educador dos seus filhos. Não estou aqui querendo dizer que vocês devem impedir que eles assistam os programas, mas quero dizer sim que vocês têm responsabilidade de escolher para os seus filhos, porque eles não têm critério nem capacidade de avaliar aquilo que é certo e errado, aquilo que é bom e errado e mal. Portanto, que a televisão seja um instrumento de passatempo, mas que vocês estejam ensinando as suas próprias crianças a criticarem, a refletirem, a racionalizarem tudo aquilo que elas estão ouvindo. E que a palavra de Deus, esta sim, possa trazer a eles os verdadeiros heróis, os homens de fé, porque creram no Deus verdadeiro, tiveram condições de vencer os seus obstáculos. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 14 a 22, o Senhor está escrevendo à igreja de Laodiceia. Alguns intérpretes acreditam que cada uma das cartas do capítulo 3 de Apocalipse se referem a um período de tempo da igreja durante a história. E eles acreditam que a igreja de Laodiceia seja a igreja dos nossos dias, ou seja, a igreja da qual nós fazemos parte. Nesta carta, nós temos uma grande advertência do Senhor Jesus. No verso 6 nós lemos: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ora, como nós conseguimos uma água morna? Nós conseguimos uma água morna ao introduzirmos na fervura, a água fria. Isto é um símbolo, uma figura, que diz que estava havendo uma introjeção, estava havendo uma mistura de valores de Deus com valores mundanos. Uma relativização daquilo que era absoluto. E nós percebemos que nos nossos dias não existe mais nada absoluto. O certo não é sempre certo, aquilo que é bom não é sempre bom, a verdade é a verdade de cada um e não existe uma verdade absoluta. E isto está acontecendo também dentro da sexualidade. Nós percebemos que hoje, muitas vezes ao olharmos um casal andando de trás, você não sabe quem é quem. Você não sabe ali quem é o homem, quem é a mulher. Porque está havendo gradativamente uma quebra de padrões, uma mudança de padrões. Eu não estou aqui querendo dizer que, fazendo uma apologia de que mulheres não podem se vestir usando calça ou aquilo. Isso depende de cada um. Mas estou sim querendo dizer que toda mulher deveria se vestir como mulher, ser feminina, e todo homem ser másculo. Neste livro que vocês vão ver a capa agora, nós vemos a autora defendendo que não existe uma outra maneira do homem entrar em equilíbrio consigo mesmo, senão assumir uma postura andrógina, ou seja, uma postura em que não seja nem somente homem, nem somente mulher. Porque a palavra androginia vem do grego, andrós, homem, guiné, mulher. Portanto, o padrão de sexualidade da nova era é um padrão onde o absoluto, onde o só homem ou só mulher não existirão mais. Eles não somente propagarão, quanto defenderão a bissexualidade como um sistema superior da sexualidade humana, onde as pessoas encontrarão paz, equilíbrio e completarão o vazio que tem dentro de si mesmas.
Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os tessalonicenses estavam crendo na volta iminente do Senhor Jesus. E muitos deles estavam preocupados com essa volta. E Paulo, por causa disso, quis adverti-los de alguns passos que se dariam antes da volta do Senhor. Então ele disse, em primeiro lugar, que antes aconteceria a apostasia. A apostasia é a ruptura, a separação, porque a palavra apostasia significa separar da parte de. No grego, esta palavra é usada também para divórcio. Portanto, só se divorcia quem foi casado. Então vai haver uma evasão do cristianismo para as mentiras de Satanás. Depois ele diz também que seria levantado o homem da perdição, o filho da iniquidade. Este homem é o anticristo. A religião do anticristo visa introduzir o anticristo como o Cristo, que eles chamam de Maitreya. Para eles, todas as religiões esperam a volta do seu grande líder. Eles dizem o seguinte, que nós, os cristãos, esperamos pela volta de Jesus, que os budistas esperam pela volta do Buda, que os Hare Krishna esperam a volta do Krishna, e daí por diante, os maometanos, a volta do Maomé. Eles acreditam que o Maitreya, ele será um líder que agradará a todos, e que unirá todos os povos e todas as religiões em torno de si mesmo. Esta é a razão pela qual os elementos da nova era nos acusam de sectaristas, de separatistas, porque nós não aderimos ao conceito de que todas as religiões ou que todos os caminhos levam a Deus. Na realidade, toda essa tentativa, e eu quero que você, pastor, que você, meu irmão que é cristão, que você que é líder, que você que é pai, que você que é mãe, perceba a sutileza e lute contra isso. Eles pretendem acabar com as diferenças de religiões, onde criarão uma nova religião sincretista que englobará em si mesma conceitos de todas as religiões, desde que não seja o conceito de que somente Jesus Cristo é o caminho. Por quê? Porque isso tudo está preparando o caminho para a vinda do anticristo, do líder mundial que será adorado como Deus, que será aclamado como Messias, como aquele que dará a solução para esta humanidade sofrida. Satanás está querendo tomar o lugar de Deus, como sempre o quis. A sua queda aconteceu porque ele se ensoberbeceu, porque ele quis tomar o lugar de Deus, subindo até o mais alto céu e estabelecendo ali seu trono. Aqui o texto da palavra de Deus diz que ele adentrará no santuário de Deus e será adorado como se fosse Deus. O anticristo é o fim de todas essas coisas. Todos os aspectos, os segmentos desta sociedade, tudo isto visa introduzir o levantamento do anticristo como líder político e também como o Cristo, como homem que merece ser adorado. Como eles vão levar isto a cabo? Como eles vão fazer para que isto seja viabilizado? Através de uma política religiosa, sincretista e de ecumenismo. Vocês todos conhecem a LBV. E lá em Brasília eles erigiram um grande templo, que eles chamam que é o templo ecumênico de toda a humanidade. E vocês sabem qual é a forma desse templo? É uma grande pirâmide. Para concluir, é importante que nós saibamos que a prerrogativa básica do pensamento New Age, no que diz respeito à religião, é que o cristianismo está fadado a terminar.
A sua era já passou. Ele já cumpriu o seu papel. E o momento agora é de se começar uma nova religião. Uma religião mais aberta, uma religião mais abrangente, uma religião mais compreensiva, a religião da nova era. Uma nova era, a era de Aquário, se introduz, na qual haverá de se levantar um líder, o líder Maitreya, que começará com um Pentecostes, como nós veremos a seguir no filme do Benjamin Crane. Mas antes que isso aconteça, eu quero deixar bem claro que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Mais do que nunca, a raça humana parece ansiar por render-se emocional e espiritualmente a um líder carismático que possa oferecer paz e prosperidade a um mundo às portas de um colapso ecológico e social, do caos financeiro a nível internacional e de um holocausto nuclear. O conhecido pregador da nova era, Benjamin Graham, alega ser o Relações Públicas que precede este líder mundial que está para surgir. Em 1982, manchetes de página inteira divulgadas em todo o mundo alardearam a vinda do Cristo da nova era, anunciado por Graham. Nesta entrevista coletiva à imprensa em Los Angeles, Graham descreve como este Cristo se tornaria conhecido. Em verdade, afirmamos que vivemos hoje o limiar de uma nova era, a era de Aquário. E é importante lembrar que todas as grandes religiões estão aguardando a vinda de um mestre. Os cristãos aguardam a volta de Cristo. Os muçulmanos esperam o Imam Mahdi. Os budistas aguardam a vinda de um outro Buda. Os hindus esperam a volta de Krishna. E os judeus, como sempre, aguardam a vinda de um Messias. Os cristãos aguardam a volta do Jesus ressurreto com as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Os seguidores dos gurus, porém, esperam um governante mundial que nem mesmo alegará ser Jesus, mas a última reencarnação do Espírito de Cristo, tendo os poderes psíquicos para provar esta afirmação. Acontecerão simultaneamente em todo o mundo centenas de milhares de curas, que reforçarão o fato de que ele é o próprio Cristo. O dia de sua revelação será o evento mais extraordinário deste ou de qualquer outro século. Naquele dia, as redes de rádio e TV em todo o mundo estarão interligadas. Veremos seu rosto maravilhoso nas telas de nossa televisão, porém ele não falará. Suas palavras entrarão em nossas mentes de forma silenciosa e em nossa própria língua. Este é o significado de um estado alterado de consciência alcançado na yoga e em outras formas de meditação. Um ganhador do Prêmio Nobel descreveu o cérebro como uma máquina que um espírito pode operar. O que acontece num estado alterado de consciência é o seguinte: meu espírito normalmente opera meu cérebro. Se meu cérebro é liberado, há permissão da interposição de outro ser espiritual que ativa os neurônios cerebrais, criando um universo de ilusões, viagens astrais e poderes psíquicos. Desta forma, o mundo está sendo preparado para uma última desilusão. De fato, ele dará início a uma nova grande religião. E no âmago do conceito desta nova religião mundial estará o processo chamado de iniciação esotérica, que nos leva do reino humano ao reino de Deus. Dave Spangler, membro do Conselho da Iniciativa Planetária para o Mundo que Escolhemos, egressa das Nações Unidas, afirma que Lúcifer é a mesma força que Cristo, que Lúcifer nos prepara para a nossa própria messianidade. Afirma que esta é a iniciação luciferiana final em direção à nova era. O Cristo de Benjamin Graham pode não ser o mestre e governante de um mundo em paz, como ele afirma. Porém, sem dúvida, o palco está sendo montado para o que a Bíblia chama de apostasia ou abandono de Deus pelo homem. Este ambiente anuncia o ator final, o imitador, aquele que a Bíblia prediz que deverá vir antes da volta de Jesus, o verdadeiro príncipe da paz que reinará por 1000 anos. A mescla de ciência e religião está em pleno florescimento,
E seu fruto do mal será esta nova religião universal, regida pelo ditador, que a Bíblia identifica como o anticristo. As consequências da religião hindu, através da influência dos gurus, será extraordinária. Tudo será modificado. Nosso conceito a respeito do homem, nossa democracia, nossas tradições humanitárias, nosso cuidado com o próximo, nossos sistemas sociais. Tudo isso perderá seu significado, já que está calcado em princípios cristãos essenciais que certamente estarão perdidos. Chegaremos a um tipo de comportamento centrado no homem, individualista e egocêntrico, onde a salvação é fugir do mundo e cortar todos os nossos laços com os seres humanos, tudo que nos torna criaturas que amam e se importam com os outros. O reavivamento do paganismo e de práticas hindus que formam o cerne do movimento Nova Era é, ironicamente, do mesmo tipo de base daquele que preparou o caminho para o crescimento do poder de Hitler. A Alemanha dos anos 20 e 30 estava em desespero social e econômico. Procuravam um líder que os libertaria da Grande Depressão. O homem com uma promessa de esperança foi Adolf Hitler, que alegava ter recebido ordens de Deus para anunciar 1000 anos de paz e prosperidade. Seus poderes hipnóticos manipularam uma nação inteira. Obcecado, Hitler tirou muitas de suas ideias bizarras do hinduísmo. Não é de surpreender que encontremos entre os gurus afirmações elogiosas e sentenças positivas com relação aos nazistas. Muitos deles exaltam Hitler pelo que fez, inclusive pelo assassinato de 6 milhões de judeus. Hitler tomou o símbolo da suástica para si mesmo, um símbolo hindu de poder, que pode ser visto em muitos templos da Índia. Milhões de alemães se submeteram a Hitler como se ele fosse Deus, e por ele e sua causa morreram, da mesma forma que os seguidores de Jim Jones. O atual reavivamento mundial do hinduísmo, mesclado com a psicologia, disfarçado como autodesenvolvimento, auto-hipnose, atitudes positivas, técnicas de visualização e cursos de dinâmica da mente, tornaram o mundo de hoje muito mais suscetível a uma aceitação do que a Alemanha que se rendeu a Hitler. Como a raça humana nada aprendeu com seus erros do passado, hoje um mundo desesperado está em busca de um outro líder espiritual. Disse Jesus: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui. Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e veja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o
próprio Deus. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você tenha ficado chocado, estupefacto, abalado. Talvez você esteja preocupado como é que vai ser com seus filhos, com seus netos. Mas a palavra que eu quero trazer para você, meu irmão, meu amigo, é uma palavra de esperança. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14, nós lemos: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra, a nossa pátria. Deus quer sarar o nosso país. E Deus pode usar você. Você que é líder, você que é pastor, ouça essa palavra e creia que nós precisamos trazer ao mundo uma mensagem de esperança. Uma mensagem que somente Cristo poderá trazer a este mundo. Um reino equânime, justo. Um reino onde haverá igualdade, onde haverá justiça, onde a fome não mais imperará. Um reino onde Ele, com amor, com poder, com cetro de ferro, reinará. Eu quero que vocês se lembrem que o mesmo poder que operou em Cristo, que o mesmo poder que operou na igreja primitiva, é o mesmo poder que opera em nós hoje. É o poder da palavra viva, é o poder do Espírito Santo tornando a letra em espírito. É o poder que pode transformar as pessoas, é o poder que pode fazer cair todas as cadeias de sofismas. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos levantar a nossa voz, como arautos, com vozes de profetas mesmo, de pessoas que estão falando a este país que somente Cristo Jesus pode restaurar o interior dos indivíduos, que somente Cristo Jesus pode trazer a este planeta o equilíbrio total, o equilíbrio ecológico, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio entre pessoas, o equilíbrio de nós conosco mesmos. Tenha esperança. Eu quis com este estudo trazer a você o conhecimento de como o inimigo está trabalhando, mas quis também que você soubesse que o nosso Deus é soberano e que não existe ninguém acima dele. E a palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará toda língua que Cristo Jesus é o Senhor. Não será o Maitreya, não será ninguém mais, não será o anticristo, mas será o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E que este estudo, que esta palavra, seja de grande estímulo para você, para a sua família, para a sua igreja e para todos